Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, cidades trocam vacinas contra a Covid para não perder validade. Os municípios com sobras se articulam para enviar doses aos que precisam. E agora o Estadão, total de multas ambientais no país é o menor em 20 anos, mesmo com desmate em alta. No ano, até o mês de setembro, foram emitidas apenas 9.182 notificações. Valor econômico, Itaú obtém aprovação do Banco Central para adquirir fatia adicional de 11,38% da XP. A consumação dessa operação está prevista para ocorrer em 2022. E por fim, o Globo, Xavi confirma conversas para assumir a seleção brasileira. O espanhol foi apresentado como novo técnico do Barcelona nesta segunda-feira. Autoridades polonesas manifestaram hoje preocupação com a presença de grandes grupos de imigrantes do lado bielorrusso da fronteira no limite leste da União Europeia. O bloco acusa o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de ter orquestrado a onda de imigrantes e refugiados que chegam à região. Imagens divulgadas nesta segunda-feira mostram centenas de pessoas com mochilas tentando atravessar a fronteira entre Belarus e a Polônia. As autoridades polonesas manifestaram grande preocupação com a presença dos refugiados no lado bielorrusso, no limite leste da União Europeia. O exército polonês, apoiado pela polícia, impedia que eles cruzassem o limite perto do vilarejo de Kuznica. O Ministério do Interior polonês afirmou que os serviços do país estão preparados para qualquer eventualidade. Durante vários meses, milhares de imigrantes incentivados pelo regime de Alexander Lukashenko têm tentado cruzar a fronteira ilegalmente para entrar na União Europeia. O bloco acusa Lukashenko de ter orquestrado a onda de imigrantes e refugiados vindos principalmente do Oriente Médio que tentam entrar em seu território. De acordo com as autoridades europeias, trata-se de uma medida de represália pelas sanções impostas por Bruxelas depois da brutal repressão do governo bielorrusso contra a oposição. A OTAN disse que a prática do governo bielorrusso de usar migrantes como uma tática híbrida para pressionar os países europeus era inaceitável. Em comunicado, a guarda fronteiriça bielorrussa acusa Varsóvia pela situação, afirmando que a indiferença e a atitude desumana das autoridades polonesas levaram os refugiados a darem este passo desesperado. A Agência Alimentar da ONU anunciou hoje que o número de pessoas à beira da fome em 43 países subiu para 45 milhões, enquanto a fome aguda dispara em todo o mundo. A tragédia da falta de acesso à alimentação básica se intensifica no planeta. A Agência das Nações Unidas ressaltou ainda que a fome aguda disparou em todo o mundo. O aumento em relação aos 42 milhões de pessoas registrado no começo do ano se explica em grande parte na avaliação que inclui 3 milhões de afegãos. De acordo com a agência, conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 contribuem diretamente no número de pessoas que passam fome. O Programa Mundial de Alimentos disse que o custo de evitar a fome no mundo chega agora a 7 bilhões de dólares, contra os 6 bilhões e 600 milhões de dólares no começo do ano. O programa adverte que as formas de financiamento tradicionais estão saturadas. As famílias que enfrentam a insegurança alimentar aguda são obrigadas a tomar decisões devastadoras, casando filhos antes do tempo, retirando os mesmos da escola ou alimentando as crianças com insetos, folhas silvestres ou cactos. As secas no Afeganistão se somam ao colapso econômico e levam as famílias ao limite, enquanto na Síria, 12,4 milhões de pessoas não sabem de onde virá a sua próxima refeição. O aumento da fome também é observado na Etiópia, Haiti, Somália, Angola, Quênia e Burundi. A agência, que em 2020 venceu o Prêmio Nobel da Paz, considera que o planeta enfrenta um dos cenários de fome mais graves da história recente.
Por este motivo, decidiu lançar a operação mais importante desde sua fundação em 1961, direcionada a 139 milhões de pessoas nos 85 países em que opera. O mercado de criptomoedas estabeleceu hoje um novo recorde. O investimento superou pela primeira vez a quantia de 3 trilhões de dólares. O mercado de criptomoedas estabeleceu um novo recorde nesta segunda-feira. O investimento superou pela primeira vez a quantia de 3 trilhões de dólares. A marca é alcançada em um contexto de interesse cada vez maior de investidores tradicionais, seduzidos por altas vertiginosas, mas preocupados com a inflação. De acordo com a página CoinGecko, que monitora mais de 10 mil criptomoedas, o mercado das criptomoedas representava às 7 horas da manhã de Brasília 3 trilhões e 700 bilhões de dólares. Como acontece com frequência no setor, os analistas encontram dificuldades para explicar o grande aumento. Eles confirmaram que havia uma parte de especulação e uma parte de realidade na alta. Desde o fim de outubro, os Estados Unidos têm acesso a um fundo indexado à evolução do Bitcoin, que permite os investidores apostar na alta da criptomoeda sem sair de Wall Street. Alguns investidores acreditam que as criptomoedas são uma forma de proteção contra a inflação, que aumenta tanto na Europa quanto na América do Norte. O Bitcoin com 40% e o Ethereum com 20% são as duas maiores criptomoedas do mercado. Milhares de torcedores se reuniram em Estocolmo, na Suécia, para assistir à final de Counter-Strike entre a equipe ucraniana Na'Vi e a espanhola G2 Esportes. A competição é a primeira do tipo a receber público desde o início da pandemia e foi a maior de todos os tempos dedicada ao famoso jogo de ação. Os novos campeões do Counter-Strike são ucranianos. O time Na'Vi, ou Natus Vincera, derrotou o espanhol G2 Esportes por 2-0 no Stockholm Major. A competição teve a participação de cerca de 16 mil torcedores e quebrou recordes de audiência online. Because we didn't see a major tournament in Counter-Strike. Há quase 2 anos não víamos um torneio de Counter-Strike tão importante, e é muito importante para as equipes voltarem à vida normal, saírem de suas casas. Também foi o primeiro evento onde muitas pessoas puderam torcer pelos seus times favoritos. É realmente como um retorno à vida normal. Cheer their teams and it's like kind of return to normal life. A Na'Vi se tornou a primeira equipe na história a conquistar um Major de forma invicta, ou seja, sem perder um único mapa durante sua campanha. O torneio estava originalmente programado para acontecer no Brasil, mas foi transferido para a Suécia e terminou com quase todas as restrições ligadas ao coronavírus. A equipe vencedora embolsou $1 milhão. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.